São 7h19 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã. Você que está aqui acompanhando a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Já estamos na quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2017. Para você, muita informação a partir de agora. Confira os destaques da edição de hoje. Acompanhe que o mercado do boi gordo segue firme, com cotações também subindo em todo o país. O custo de produção da pecuária leiteira teve nova alta no mês de novembro. Saiba identificar também os principais parasitas neste verão para quem trabalha com equinos. Brasil e Bolívia assinam um novo acordo para a Bioceania. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E para quem trabalha com o mercado do boi gordo, atenção para as informações. No fechamento de ontem, esse cenário de preços mais firmes continuam, isso pressionando ainda as cotações para cima. Detalhes com a Scott Consultoria. No fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 6 de dezembro, o cenário foi de firmeza alta na maioria das praças pecuárias pesquisadas pela Scott Consultoria. Em São Paulo, por exemplo, nos últimos 30 dias, a arroba do boi gordo a prazo teve valorização de 5,4%. No estado, a arroba ficou negociada em R$ 146,00 a prazo livre de fundo rural. Para os frigoríficos que desossam, a margem ela está acima da média histórica em 23,6%. Em dezembro, as cotações da arroba do boi gordo continuaram subindo. No finalzinho de novembro, teve uma alta e isso permaneceu também em dezembro. As referências acima do patamar continuaram a ser negociadas, não só em São Paulo, como também nas demais praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria. É isso mesmo. E agora, com o 13º salário e também essa demanda aumentando, o consumo é um dos fatores que explica essa alta, essa cotação mais firme para o mercado, aí, arroba do boi gordo. E vamos dar um giro pelas praças, pelas regiões brasileiras. Números atualizados ontem pela Scott Consultoria, para que você de todo o Brasil possa acompanhar como estão essas referências. Vamos começar com a região sudeste, na tela do seu televisor, nesta manhã. E os valores são esses. Lembrando que para a região sudeste temos alta de R$1 no norte de Minas Gerais e até no Rio de Janeiro. E até R$2 no estado do Espírito Santo. Com isso, Barretos e Araçatuba batem R$144 a arroba do boi gordo à vista. Para Belo Horizonte, Minas Gerais, R$142,50. Triângulo Mineiro, R$140,50. Sul de Minas Gerais, R$135. Aí o norte, que teve uma alta de R$1 agora em R$143,50. Rio de Janeiro, R$139,50. Da mesma forma, subiu R$1. E o estado do Espírito Santo foi quem ganhou R$2 nessa cotação de quarta para quinta, agora em R$138 arroba do boi gordo à vista. Vamos para a região sul do país com preços firmes. Você acompanha aqui na região nordeste do Paraná, R$138. Região oeste de Santa Catarina, R$138,50. Já na região oeste do Rio Grande do Sul, fechou o quilo vivo a R$4,70. Igualmente para Pelotas, também no Rio Grande do Sul, R$4,70. Preços firmes para as praças analisadas pela agência Scott Consultoria. Região Centro-Oeste é o próximo que você visualiza na sua tela, alta de 50 centavos em Goiânia, capital aqui do estado de Goiás, R$ 138,50. A parte sul de Goiás, R$ 139,50. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 132, o mesmo valor de Dourados, enquanto que Três Lagoas está R$ 2 a menos. Nós temos aí R$ 129 a cotação da arroba do boi gordo à vista, de acordo com a análise da Scott Consultoria.
Vamos agora saber como ficou a cotação para o boi gordo em Mato Grosso. Você acompanha aqui que em Cuiabá houve alta de R$1, fechou a R$ 129. Na região norte do estado fechou a R$ 127. Na região sudeste também apresentou alta de R$1, fechou a R$ 128. E na região sudoeste, R$ 127. Cotações que foram apuradas ontem, quarta-feira. Nós vamos então agora com os valores para a região nordeste do país, onde não foram visualizadas alterações. E são esses os valores que continuam na sua tela. Alagoas, R$ 153, oeste da Bahia, R$ 141,50, a parte sul da Bahia, R$ 138, enquanto que o oeste do Maranhão, R$ 134 nesta quinta-feira. Então, referência de terça para quarta, aqui corrigindo os valores então para a cotação da arroba do boi gordo à vista. E nós vamos acompanhar agora as cotações do boi magro nas principais praças de produção do país. E olha, muita atenção você pecuarista, criador que está aqui sintonizado nesse bloco dedicado à pecuária de corte. Após vacinar o seu rebanho contra a febre aftosa, você tem que ficar atento ao prazo também para declarar essa vacinação. No estado de São Paulo, por exemplo, é hoje. E tem que deixar muito claro que esse não cumprimento também da norma acarreta em penalidades. Quem traz detalhes para você acompanhar essas informações é Gustavo D'Angelo. O criador paulista tem até esta quinta-feira, dia 7 de dezembro, para informar a Coordenadoria de Defesa Agropecuária, por meio do sistema informatizado GEDAV, a vacinação dos bovinos e bubalinos vacinados contra a febre aftosa na segunda etapa da campanha, realizada no estado de São Paulo durante todo o mês de novembro. Após a vacinação, o proprietário deve fazer a declaração dessa vacinação online ou em algum escritório de defesa agropecuária. Tá? Se ele deixar de declarar esses animais, ele pode ser autuado em 3 UVESP por cabeça, que equivale a cerca de R$ 75. Até a última segunda-feira, o relatório gerado pelo sistema mostrou que já foram declaradas as vacinações de 86,40% do rebanho paulista, estimado em 11 milhões de cabeças, o que significa que ainda faltam ser declaradas as vacinações de 1.500.000 animais. O criador que tem em sua propriedade fêmeas bovinas e bubalinas que foram vacinadas contra a brucelose entre os meses de junho e novembro também precisam relatar a vacinação junto ao GEDAV até o dia 7 de dezembro. Contra a brucelose, só as fêmeas bovídeas são vacinadas com idade entre 3 e 8 meses. Deixar de vacinar ou de comunicar a vacinação sujeita o criador às mesmas penalidades estabelecidas por não vacinar ou deixar de comunicar a vacinação contra a febre aftosa. E agora o assunto da previsão do tempo. Nós entendemos que você, pecuarista, que você, produtor rural, gosta de começar o dia sabendo como vai ficar o tempo aí na sua região. E nós começamos com a região centro-oeste. Pecuaristas dessa região estão bem otimistas com as chuvas que aconteceram nos últimos dias e isso acabou beneficiando a plantabilidade dos pastos. Mas vamos saber agora com a Juliana Rezende se esse cenário favorável permanece até quando pela região centro-oeste. Juliana, bom dia para você. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Olha, a região centro-oeste deve receber instabilidades e garantir um cenário otimista para os pastos até meados da metade do mês de dezembro. Então deve ocorrer pancadas de chuva na região agora, ao longo dos próximos períodos. E essas condições mantêm a umidade do solo bastante elevada. No Mato Grosso, Goiás e também nas áreas mais ao norte do Mato Grosso do Sul, os índices de umidade do solo já superam os 90%, até já considerando níveis de encharcamento do solo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva na região. Um canal de umidade segue atuando no centro do país
e traz pancadas de chuva de forte intensidade para o Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, segue chovendo, mas com menor volume, e as pancadas são mais fracas. Durante a segunda semana, essa mesma condição de chuva persiste somente no Mato Grosso e em Goiás. Agora o tempo firme volta a predominar no Mato Grosso do Sul, não tem previsão de chuva, e as pancadas mais fortes ficam aqui restritas no Nordeste do Mato Grosso, em toda a faixa norte do estado de Goiás. Durante o terceiro período, mais para a metade do mês de dezembro, as instabilidades voltam a se espalhar pela região. Mato Grosso é que deve receber os maiores volumes de chuva e as pancadas mais fortes. Então, por conta disso, a disponibilidade hídrica do solo na maior parte da região centro-oeste, até pelo menos metade do mês de dezembro, deve seguir bastante elevada e garantir bom crescimento para os pastos, por conta principalmente dessas chuvas persistentes na região centro-oeste. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Eu vou trazer informações para você de um evento que aconteceu em Sinop, no estado do Mato Grosso, que abordou o desempenho animal em pastagens. Foi tema, então, do primeiro workshop de gestão total, como a gente acompanha com Valdir Pacheco. A pecuária de corte bovina brasileira apresentou nos últimos 10 anos um processo crescente de modernização, apesar ainda de caracterizar-se em grande parte pela produção extensiva com animais criados a pasto. Nesse meio tempo, o fornecimento de suplementação alimentar e de sal mineral, além do manejo adequado das pastagens, são cada vez mais adotados. Pastagens devem ser manejadas em sua totalidade, como água, cerca, coxos de suplementação e pasto, pois desta forma permitirá maior eficiência na conversão de capim em carne. Geralmente, quando pensamos em pastagem, nos vem à cabeça o capim, mas este é apenas um dos componentes do sistema de pastagem. Para que o pasto expresse o seu potencial produtivo, envolve uma série de outros componentes. O capim ele vai ser aumentar a sua produção ou diminuir a sua produção em função de fertilidade do solo e em função das variações estacionais que existem no ano, como, por exemplo, primavera, verão, outono, e a seca, onde a gente tem a queda mais significativa. E é diante disso que o pecuarista tem que se planejar para essas situações. Tanto a situação de seca, que é a queda mais significativa, como as variações estacionais que vão existir entre primavera, verão e outono, né? Então eu tenho que entender o contexto como um todo, né? Todo o processo, solo, planta e aí depois ainda mais o animal nesse contexto, nesse sistema como um todo. Segundo ainda o zootecnista Josmar, que foi um dos coordenadores deste primeiro workshop, a suplementação é uma das regras nos sistemas de cria. Todos os animais devem estar muito bem suplementados com mineral e na quantidade correta todos os dias do ano. Uma vaca sempre tem que estar bem suplementada, todos os animais têm que estar suplementados com um suplemento mineral de qualidade. E aí tem os processos de suplementação estratégica, que aí a gente vai avaliar em termos de planejamento épocas do ano que a gente vai usar estratégias nutricionais diferentes, conforme a meta de idade de abate ou meta de idade de entore, ou no sentido até de melhorias na condição corporal daquela categoria animal que esteja no pasto. Então isso tudo é um planejamento, é um processo de estratégico mesmo, né? Participaram deste primeiro workshop produtores rurais e profissionais ligados à pecuária. Olha, aliar uma palestra, um treinamento e uma prática ao mesmo tempo é muito difícil. É muito difícil encontrar isso no mercado. Esse treinamento oferecido, ele aliou os dois. Estamos aprendendo ali, mas estamos aprendendo na prática, calculando. Calcular quantas unidades de cabeça animal cabe no hectare, o que vai ganhar num ganho médio diário. Estamos colocando em prática isso, calculando realmente quanto que vai ganhar. Então a prática faz a perfeição. Bom, eu acho que assuntos como os que estão sendo abordados aqui, tanto na área de gestão, como manejo de pasto, planejamento forrageiro, eu acho que são assuntos que tem que ser muito trabalhado e divulgado, porque é o assunto do momento. Se a gente quer evoluir em produtividade, se a gente quer aumentar e crescer em lucratividade na pecuária, eu acho que são dois fatores muito importantes. Um dos principais entraves, um gargalo que a gente tem na pecuária é o manejo do nosso recurso forrageiro,
que é o nosso dos maiores patrimônios que a gente tem dentro da propriedade. E muitas vezes se torna um gargalo pelo mau manejo um dos nossos maiores recursos que a gente tem na propriedade. Valdir Pacheco para o SBA. É preciso prestar atenção à cultura aí do capim, também bastante importante para garantir maior produtividade da sua empresa rural. Hora de intervalo comercial? Intervalo comercial e voltamos para falar sobre investimentos, viu, Elaine? Muitos investimentos. Na próxima segunda-feira tem um leilão especial, é o leilão João 600. Você vai ter mais detalhes daqui a 2 minutos aqui no Bom Dia Produtor. 7 horas e 41 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom Dia Produtor de volta na sua manhã de quinta-feira. E agora o assunto é sobre investimentos. Se você quer fazer um grande investimento, quer melhorar o seu plantel, o lugar certo é aqui na Rede SBA. Você acompanha agora detalhes de um evento que acontece na próxima segunda-feira. É o leilão virtual João 600 Fazenda Thalita. Na oferta, touros e também novilhas. Informações na reportagem com Gustavo D'Angelo. A Fazenda Thalita, em Tupã, interior de São Paulo, abriga um grande criatório da raça Nelore. O criador, João 600, é conhecedor da pecuária de longa data. Foi um dos principais criadores de Limousin no Brasil, onde se dedicou ao cruzamento industrial e fez muitos campeonatos. Há 10 anos vem investindo no Nelore PO, aprimorando a seleção e produzindo animais eficientes e de alta qualidade genética. Nós íamos pensando nos melhores criatórios, as melhores matrizes, comprando aqui através de transferência de embriões, através de FIV, através de inseminação artificial e fomos selecionando os elementos mais precoces. E como nós tínhamos já a experiência do Limousin, nós fizemos o Nelore sem perna, que eu digo, nós cortamos a perna dele para ter um maior volume de carcaça no Nelore. Então nós transformamos o Nelore nosso praticamente no europeu, para conseguirmos termos o melhor bezerro pesado. Nós queremos é peso. Você vê que hoje, em nada, eu que teve a minha vida inteira dedicada ao cruzamento, eu nada fico devendo hoje com o Nelore ao cruzamento industrial. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um Nelore de peso. E sempre nossa genética foi peso e diminuir o volume dos animais. Foi esse sempre o objetivo que eu tive. O grande incentivador foi o filho João Lucas, que hoje é quem comanda os trabalhos na fazenda. Ele conta como foi o início do plantel e o foco da seleção. Nosso plantel veio todo do Nelson Pineda e aí a gente foi aprimorando, indo em leilões, comprando um ali, outro ali, fazendo transferência, fazendo TE, fazendo FIV, né? E fomos aprimorando. E hoje o que o pessoal busca no Nelore é o boi europeu, né? Que é o boi baixinho, curto e carnudo, né? E forte, né? Para falar a realidade, né? E aí a gente foi aprimorando cada vez mais, fomos buscando, começando, indo para lá, para cá, comprando um ali e fomos criando. Esses animais ao fundo aqui são animais aí de praticamente 12, 10 meses. E aí nós acreditamos que nós estamos no caminho certo, seguindo a filosofia de que os filhos têm que ser sempre melhores que os pais. E é isso que a gente procura. Então você, com as imagens aí, já dá para perceber que a qualidade dos bezerros é justamente o fenótipo de tipo de gado que a gente procura. É o gado que tem um volume de carcaça grande. E você vê que é esse animal que a gente procura e é esse animal que a gente quer oferecer ao mercado. E a oportunidade que faltava para disponibilizar essa genética já tem data e horário marcado. É no próximo dia 11 de dezembro, a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Serão ofertados 77 novilhas e 94 touros. Inclusive, nós estamos aí com uma bateria de 18 touros, que foi praticamente a coqueluche do leilão, aonde serão os futuros touros. É uma touradinha mais nova, mas é uma tourada toda ela classificada, ela em volume para ser touros baixos, sem perna. Nós queremos um volume grande de carne no traseiro e nas carnes e nas peças nobres. A condição do leilão nosso será em 30 parcelas, 2 mais 2 mais 2 mais 24. O frete será frete facilitado a todos os clientes, entendeu? Mas é claro que vocês têm que aproveitar porque é uma tourada da cabeceira de cima mesmo.
foi muito bem selecionada, muito bem apartada, entendeu? São touros da alta qualidade, todos provados, feito andrológico, feito trabalhos nossos aqui na fazenda, avaliado por nós mesmos, entendeu? Eu tô aqui todo dia, avalio os boi, esse boi vai, esse não vai, são boi da cabeceira de cima. Meus amigos, eu conto, como nós estamos na pecuária há muitos anos, conto com o apoio, conto com a participação de todos os meus amigos. Nosso leilão será dia 11 de dezembro, às 20 horas pelo Canal do Boi, com transmissão direta ao Canal do Boi. Vamos estar também aqui na Água Doce Cachaçaria em Tupã, com link direto daqui para o Brasil inteiro, com apresentação. Então, com apresentação para todo o Brasil. Então eu convido todos os meus amigos, os que puderem vir a Tupã, na cachaçaria, daqui assistiremos os leilão. O que não puder, que eu conto com vocês para assistir e para prestigiar o nosso leilão. Muito obrigado. Muito bem, por aqui vou chamar a sua atenção, viu? Porque hoje é o último dia, eu volto a repetir, hoje é o último dia para você poder dar o lance no leilão da massa falida da usina Triálcool. Exatamente hoje, dia 7 de dezembro. Quer ver só o que te espera nessa grande oportunidade para você, que é investidor e está aqui sintonizado na programação? Veja a reportagem de Valdir Pacheco. O município de Canápolis faz parte da microrregião de Uberlândia e mesorregião do Triângulo Mineiro, tendo divisa com os municípios de Ituiutaba e Capinópolis. O Triângulo Mineiro é a região que teve o maior volume de cana-de-açúcar na última safra, segundo o IBGE. Foram mais de 48.465.000 toneladas, equivalentes a 66,36% da produção do estado. Em uma rápida análise de comportamento de mercado, mostra que a tendência é de que a boa fase vivenciada pelo setor sucroenergético dure ainda mais. E é exatamente aqui que surge uma rara oportunidade de comprar uma grande área de terra de altíssima qualidade no setor sucroenergético do Triângulo Mineiro, através do leilão da massa falida Triálcool do Grupo João Lira, que será agora no mês de dezembro. A usina Triálcool possui 24 imóveis rurais, em uma área de aproximadamente 6.048 hectares, sendo a maioria cultivada com cana, terra de excelente qualidade. E o mais importante, com um deságio de 40%. Os equipamentos eletromecânicos da usina estão em bom status de conservação e não teriam maiores problemas para serem reativados imediatamente. Daí, aproveite essa onda positiva para investir no setor sucroenergético no estado de Minas Gerais. São mais de 6.000 hectares. Como você viu, o estado geral de conservação e manutenção da usina é muito bom e permitirá uma retomada rápida das operações. Participe desse leilão, dê o seu lance. A segunda praça será no dia 7 de dezembro, com encerramento às 14 horas, com um deságio de 40%. Se você tiver interesse por mais informações sobre este leilão, acesse o site que aparece no seu vídeo, superbid.net/lajinha, ou por telefone 0 operadora 11 4950 9660. E na próxima segunda-feira você acompanha aqui pelo Canal do Boi o Shopping Virtual Guzeraité. Na oferta, animais selecionados com o melhor da genética, desenvolvida pelos irmãos Toneto. Aliás, você vai ter preços especiais e também excelentes condições de pagamento. Mais detalhes com o repórter Daniel de Paula. A evolução aqui não acaba nunca. Procurar sempre o melhor indivíduo para produzir com segurança em casa e na propriedade de clientes move essa família há 50 anos. Ao encontrar os melhores animais, os irmãos Toneto novamente abrem suas porteiras para colocar no mercado machos e fêmeas com alta avaliação nessa nova venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que vai de 11 a 13 de dezembro.
é o terceiro grande evento comercial do Guzerá-IT no ano. Uma novidade no Canal do Boi e no sistema brasileiro do agronegócio, que consolida a parceria com essa marca que se tornou referência em seleção. Na verdade, são 20 anos de parceria com o Canal do Boi, com o sistema SBA. E mais uma vez um projeto pioneiro, onde a gente vai estar mostrando um pouquinho mais do que a gente já vinha fazendo, agora com a instalação de um sistema mais moderno, com mais tecnologia ainda, e nós vamos estar comercializando animais aí, frutos de um grupo contemporâneo que recebeu a mesma avaliação daqueles animais que foram comercializados aí durante o ano de 2017. A mais significativa das evoluções é a apuração da eficiência alimentar através de coxos eletrônicos que medem o desempenho animal em tempo real e com a precisão que identifica animais cada vez mais economicamente viáveis dentro da característica com maior impacto no custo de produção. Esse equipamento, instalado em agosto na fazenda, permite a avaliação de 100% dos machos selecionados na safra. Mais uma garantia nas informações que essa tecnologia coloca nos touros de média de 21 meses que serão vendidos, apenas os de melhor índice. Um benefício herdado também já pelas bezerras de 13 meses prontas para início da vida reprodutiva e que carregam essa garantia avaliada pelo rigoroso sistema de seleção denominado aqui Índice Super Precoce Funcional. No caso das bezerras, é mais um grupo contemporâneo de bezerras, onde vai receber todas as avaliações que a gente vem realizando nesse trabalho de 50 anos de seleção. Elas vão ser classificadas pelo Índice Super Precoce Funcional. E os touros a mesma coisa. São animais aí que já são filhos daqueles touros que nós selecionamos e identificamos há 6 anos atrás no projeto de eficiência alimentar. E também no projeto do Índice Super Precoce Funcional, que já está completando 10 anos. Então, mais uma oportunidade aí de entrar dentro da fazenda, conhecer nosso trabalho e adquirir o que a gente tem de melhor hoje. O nosso compromisso sempre continua o mesmo, proporcionar, aí, no caso dos touros, uma ferramenta onde você vai aumentar a funcionalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a rusticidade. Então, hoje, o nosso lema, hoje o nosso foco é funcionalidade com menor consumo de alimentos. É maior lucro para o seu bolso. Isso no futuro dá muito mais credibilidade para a gente usar um touro dentro da fazenda, que ele vai ser avaliado entre 300, 400, 500 animais, e muito mais credibilidade para quem vai estar comprando, que vai ser um animal de confiança para quem vai estar comprando, que vai ser muito bem avaliado e vai ser entre muitos touros. Então isso dá uma credibilidade muito maior. Credibilidade que é medida no eficiente trabalho de pré- e pós-venda realizado pela família, com usuários dessa genética que agora tem a comodidade do sistema virtual, organizado pela Verdó Leilões e com preços fixos em 12 parcelas, sem disputa. Essa iniciativa, ela tem a grande vantagem de você, em qualquer lugar do país, você vai poder ver como a gente cria, como a gente seleciona, e você também vai poder participar de uma comercialização em qualquer lugar do país. É uma venda muito parecida com a que a gente já vinha fazendo anteriormente, só que dessa vez os animais foram filmados, foram apartados da mesma forma que os outros eventos, onde só são comercializados animais superiores e elite na avaliação. E você vai poder ter a comodidade de estar em qualquer lugar do país e comprar esses animais a preço fixo. Hoje a gente já começou a trabalhar bem na fazenda, então na semana, um mês antes do leilão, a gente já começa a ligar para todos os criadores. O trabalho pós-venda, terminou o leilão, a gente já liga, já ajeita o frete, vê se chegou bem na casa do cliente, se ele está contente, se o touro foi do agrado dele. Depois disso, liga novamente, vê se a produção desse touro foi boa, se ele gostou, se as matrizes também pariram certinhas, se deu tudo certo. E eu acho que é por isso que o pessoal confia no nosso trabalho. Além da gente vender um produto de qualidade, a gente procura saber se está dando certo realmente na fazenda dele. Somente os melhores touros e bezerras da safra estão na venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que também terá venda especial de sêmen dos principais raçadores formados aqui. De 11 a 13 de dezembro,
na programação do Canal do Boi e do SBA. E quinta-feira é um excelente dia para fazer bons negócios, não é mesmo? Então tome nota, porque está chegando a agenda de leilões para a data de hoje, com Juliana Casanato. Olá para você que está acompanhando aqui a nossa programação pelas telas do Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora eu trago detalhes da nossa agenda do SBA com destaque para os eventos que acontecem nesta quinta-feira e você será o nosso convidado especial. Portanto, anote aí na sua agenda. Nós teremos o Virtual Araguaia e Xingu, Expedição 2017, um evento que acontece a partir das 8h30 da noite, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi. Em oferta, nós teremos vários animais que foram filmados em todo o Vale do Araguaia e também na região do Xingu. Outras informações você pode obter acessando o nosso portal sba1.com. Além desse evento, pelo Agro Canal, nós teremos também, às 8h30 da noite, o leilão virtual Top Leite Gir Villeforte, com 40 reprodutores Gir Leiteiro PO, além de 30 fêmeas Gir Leiteiro PO também, novilhas, prenhes e bezerras. Mas o destaque aí desse evento é a condição especial no frete e também o pagamento que será facilitado. Outras informações também sobre esses eventos, acesse o nosso portal sba1.com que está à sua disposição. São essas as informações, eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com mais detalhes da nossa agenda para você. Até já! Obrigada, Juliana, por você ter informações tanto para fazer um bom negócio hoje, mas também para os próximos dias. Vamos para o intervalo. Intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com informações sobre o setor produtivo do leite. Falaremos muito sobre os preços do leite, também da mussarela. Quer saber detalhes? Então fique por aqui, voltamos em 2 minutos. Bom dia para você que está ligando nesse momento o seu televisor. Você está em companhia do Bom Dia Produtor nesta manhã de quinta-feira, dia 7 de dezembro. O assunto é o leite. O Bom Dia Produtor traz agora o preço do leite UHT, praticado no mercado atacadista do estado de São Paulo. Nós vamos acompanhar que pela terceira semana foi queda verificada. E isso a gente vai ver os valores também na referência do dia 27 de novembro até o dia 1º de dezembro. Vamos ver os valores então. Primeiro eu começo com o preço do leite UHT e depois para o queijo tipo mussarela. E é isso que você vai ver agora. A média ficou em R$ 2,04 o litro, então para esse período do dia 27 até o dia 1º de dezembro. E, portanto, de acordo com o CPEA, pela terceira semana, a queda então foi de 2,16% em relação à semana anterior. E ainda de acordo com o CPEA, essa baixa está atrelada à demanda enfraquecida, o que aumenta os estoques. E para diversificar o portfólio de produtos, alguns agentes tiveram que repensar as suas estratégias e apostaram no processamento de leite em pó. Vamos ver agora para o queijo do tipo mussarela, como está essa média. Da mesma forma, a referência de acordo com o CPEA foram aí dos últimos dias do mês de novembro para o início do mês de dezembro, 27 a 1º de dezembro. A média ficou em R$ 14,35 o quilo, mas em relação à semana anterior, o CPEA aponta uma alta de 1,42%. Falando em leite, vamos agora às cotações pelas principais praças aqui do país. E agora o destaque é a previsão do tempo para a região sudeste do país. Essa região continua recebendo um volume expressivo de chuvas. Existem instabilidades que prevêem chuvas ao longo do mês de dezembro. Mas vamos saber qual será o volume dessas chuvas. Quem traz para você as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana?
O volume de chuva mais elevado na região sudeste ao longo dos próximos períodos deve superar os 50 a 70 milímetros no decorrer de 5 dias e ficar concentrado no norte de Minas Gerais. Agora, a disponibilidade hídrica do solo segue elevada e garantindo índices superiores a 90% em Minas Gerais, norte de São Paulo, Rio de Janeiro e até no Espírito Santo. Nos próximos 5 dias tem previsão de chuva na região e mais forte as pancadas devem ser aqui no norte e também na faixa oeste do estado de Minas Gerais. Volumes em torno de 50 a 70 milímetros podem ocorrer nessas áreas. Nas demais áreas da região sudeste, a chuva até ocorre, mas de maneira mais fraca. Durante o segundo período, as chuvas fortes seguem persistentes no extremo norte mineiro. Só que nas demais áreas da região sudeste, a chuva perde bastante intensidade. O tempo mais seco vai voltar a predominar aqui no interior do estado de São Paulo por conta da atuação de uma massa de ar mais seco e grande parte também de Minas Gerais, principalmente aqui nas áreas mais ao sul. Rio de Janeiro também deve ter predomínio de tempo mais seco e pancadas de chuva muito isoladas. Durante o terceiro período é que a chuva volta a se espalhar novamente pela região sudeste. Então volta a ter previsão de chuva em todos os estados e de maneira mais significativa. Então no decorrer das próximas semanas tem previsão de chuva mais irregular para a região sudeste, porque as pancadas mais fortes ficam restritas para o norte de Minas Gerais, enquanto que nas demais áreas a chuva perde intensidade. Só que em meados da metade do mês de dezembro as chuvas retornam de maneira abrangentes e também com volumes significativos, garantindo um bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, viu, Juliana? Ainda falando em leite, em novembro, o índice de custo de produção da Scott Consultoria para a atividade leiteira subiu 1,7% em comparação com o mês de outubro. E os custos da atividade estão em alta desde agosto deste ano. O aumento nos preços dos combustíveis, lubrificantes, dos alimentos energéticos e dos fertilizantes promoveu esse aumento do custo em novembro. No caso do milho, apesar do mercado mais parado e ligeiras quedas nos preços na segunda quinzena de novembro, na média do mês, as cotações subiram na comparação mensal. Vale ainda destacar que, apesar de alta nos últimos meses, os custos de produção da atividade leiteira estão 9,4% abaixo da comparação com o mesmo intervalo do ano passado, de 2016. Para o produtor de leite, com o aumento nos custos de produção e as seguidas desvalorizações no preço do leite pago ao produtor, as margens da atividade estão se estreitando. Desde julho, a margem caiu 53,7% para o produtor, atingindo os níveis mais baixos desde fevereiro de 2017. Mas nós vamos ver agora uma referência internacional que não deixa isso acontecer, não é mesmo, Antônio? É isso mesmo, viu, Elaine? Lá no Canadá existe um sistema onde o produtor não deixa o leite ficar desvalorizado. Isso porque existe um sistema que monitora quanto que ele deverá produzir. Mais detalhes você acompanha com a repórter Sarah Kirchhoff, direto de Toronto, aqui para o Bom Dia Produtor. Veja. Olá! Há mais de 50 anos, o Canadá adotou um sistema de cotas para a produção de leite e isso garante o preço pago para os produtores e também faz com que oferta e demanda andem juntas e que tenha um equilíbrio aí para que não sobre leite no mercado. Quem faz esse controle é a Associação dos Produtores de Leite da província de Ontário e quem está aqui comigo é a gerente de comunicação da associação, que vai explicar para a gente bem certinho como que funciona esse sistema de cotas. Can you tell us, please? Sure. The way that the quota system works in Canada and specifically no Canadá, ou mais especificamente em Ontário, os produtores recebem cotas, isso é, uma licença para produzir uma determinada quantidade de leite que eles têm permissão para colocar no mercado. Os economistas fazem uma previsão da quantidade de leite que vai ser absorvida pelo mercado, tendo por base o consumo de laticínios do ano prévio e a quantidade de produtos à base de leite sendo atualmente produzidos. A ideia é colocar no mercado produtos a um preço justo para o consumidor e que, ao mesmo tempo, compense o produtor de maneira adequada. Também é importante destacar que, nesse momento, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, através do NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele vem tentando acabar com esse sistema de cotas aqui do Canadá. E a Laura vai explicar para a gente como que ficaria caso esse sistema de cotas terminasse por aqui. Can you tell us again, please? So, currently, dairy is not part Atualmente, o NAFTA não inclui provisões relativas a produtos lácteos. É totalmente separado.
No entanto, nesse momento, o NAFTA está sendo renegociado e o que o presidente Trump quer fazer é renegociar e decidir o que deve e o que não deve fazer parte do NAFTA, o acordo comercial, e o que vai e não vai impactar a todos. Os americanos solicitaram que nós renegociássemos o sistema, de forma que o sistema de cotas seja eliminado e que o que passe a vigir seja o sistema de livre mercado. Em outras palavras, que nós eliminemos o sistema de gestão de abastecimento no Canadá. Nosso governo afirmou que eles apoiarão o sistema de gestão de abastecimento e que isso não vai acontecer. No entanto, essa continua a ser uma preocupação para nós. Agora, há duas coisas que podem ocorrer. Se o NAFTA alterar as regras, nós teremos que ver o que vai ocorrer com o sistema de gestão do abastecimento. Mas não estamos realmente preocupados com isso pelo fato de nosso governo ter afirmado que o sistema de gestão de abastecimento ou de cotas será protegido. A outra preocupação é que os americanos afirmem que não participarão mais do NAFTA. Nesse caso, nós voltaremos ao acordo comercial anterior ao NAFTA, o que também protege o sistema de cotas. Ok, thank you for your information. Aqui o pessoal me comunicou que, de acordo com a Associação dos Produtores de Leite de Ontário, cada produtor ganha mais ou menos por litro de leite 75 centavos de dólar canadense. Isso corresponde a mais ou menos R$ 2,20 por litro. Só que para entrar na atividade, ele precisa pagar um valor correspondente a mais de 20 mil dólares por vaca, isso fazendo parte aí desse sistema de cotas. E no momento que ele decide sair da atividade, ele recebe esse valor de volta. Essas foram as informações, então, sobre a atividade leiteira aqui no Canadá, que é bem diferente do que a gente vê aí no Brasil. De Toronto, Canadá, Sara Kirchhoff para o SBA. Um bom exemplo para o governo brasileiro seguir o sistema de cotas para a produção leiteira, né, Helene? É isso mesmo. Vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos em 2 minutos com informações para você que trabalha com cavalos. Não saia daí. 8h12 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, na sua manhã de quinta-feira com um bloco especial para falar sobre equinos. É muito importante que você, produtor rural, que você, pecuarista, que tem uma propriedade rural, você deve ter, com certeza, equinos aí na sua propriedade. E é importante que você fique atento à alimentação desses animais. É importante também que você saiba escolher a forrageira específica para que esse animal não perca nutrientes necessários para ter um ótimo desempenho. Para falar sobre alimentação para equinos, eu recebo agora o Osmair Nogueira, gerente comercial da Safra Sul Sementes, que já está por aqui junto com a gente nesta manhã. Vamos falar sobre alimentação para esse tipo de animal. Osmair, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Osmair, vamos falar sobre o diferencial na alimentação para equinos e para bovinos. Qual que é o grande diferencial? O grande diferencial, Antônio, é o tipo de estômago que cada animal tem. Então, os bovinos têm rumen, faz toda a digestão, faz uma boa parte da digestão através da ruminação, com bactérias celulolíticas que quebram a celulose. E os equinos são monogástricos, então ele não tem essa capacidade de quebra de celulose com tanta facilidade que os bovinos têm. Desta forma, a forrageira destinada para os equinos tem que ter mais folha, tem que ser de melhor qualidade, tem que ser mais de fibras mais fáceis de serem digeridas, principalmente na mastigação, durante o processo de mastigação serem quebradas, porque é a diferença do estômago de um animal para outro que faz com que nós olhemos para os equinos com uma preocupação maior com relação à qualidade da forrageira. E pensando nesse diferencial, quais são as forrageiras mais recomendadas? Bom, de certa forma, nós temos várias gramas que podem ser recomendadas, materiais muito macios, pouco talo, muita folha. O equino tem um problema com cólica, então nós temos que ter essa preocupação de não dar cólica nos animais em virtude da alimentação que ele está utilizando. Então, essa é uma preocupação bastante grande. Então, materiais macios, palatáveis e de fácil digestão. Existe uma classificação de forrageiras para equinos? Existe. Nós classificamos basicamente em virtude da fertilidade do solo. Certo. Tá? Então, baseado na fertilidade, nós podemos distinguir. Então, nem toda propriedade
tem solos de alta fertilidade. Então, para solos de baixa fertilidade, aqueles solos mais arenosos, baixos mesmo, o que nós utilizamos, ou que vem sendo utilizado com bastante frequência, são as umidícolas. Tanto a braquiária umidícula comum, como também a dictioneura, que também é uma braquiária umidícula, né? Então, essas duas é bastante utilizada, são mais pobres em nutrientes, mas faz uma boa cobertura de solo e os animais aceitam bem. Precisa de uma suplementação maior, porque a qualidade da forrageira é menor. Depois, para solos de média a alta fertilidade, nós entramos nos pânicos. Então, aí tem uma grande quantidade, mas o destaque é para aruana, para maçai e para tamani. São 3 forrageiras de porte baixo, bastante macias, bastante palatável, muita folha e pouco talo, então facilita bastante a digestão dessas forrageiras. E depois nós temos para solos mais férteis ainda, com boa correção, que são as gramas. E o destaque entre as gramas, sem dúvida alguma, é o capim vaqueiro, principalmente pela propagação que é por semente. Então, nós fazemos o uso de semente e não de mudas. Então, nós temos capins de baixa fertilidade, média alta e alta fertilidade. Você falou da suplementação. Por que é importante fazer uma suplementação mineral na alimentação para os cavalos? Existe na composição de várias forrageiras um elemento chamado oxalato. E esse oxalato, ele é complexado pelo animal e pode dar problema, pode intoxicar o animal. E o organismo do animal, prevenindo isso, retira cálcio dos ossos, principalmente os ossos da cara, né, que é mais poroso, mais fácil de ser extraído, para complexar esse oxalato. E no lugar desse cálcio que é retirado dos ossos, ocorre a formação de uma cartilagem, dando aspecto de cara inchada. Então é uma deficiência nutricional irreversível. Uma vez o animal com problema de cara inchada, ele mantém esse quadro. Então é importante fazer uma suplementação correta, que para equinos é rico em cálcio, diferente dos bovinos, que é rico em fósforo. Para os equinos, nós recomendamos sal mineral rico em cálcio, específico para cavalo. E com isso, esse problema de cara inchada deixa de existir. Vamos falar sobre feno. Entre as forrageiras mais indicadas para equinos, quais que mais produzem feno? Bom, as forrageiras mais indicadas para fenos é aquelas que produzem uma grande porcentagem de folha e pouca quantidade de talo. A premissa começa por aí, escolhemos esse tipo de forrageira. Então, aliado a isso, nós temos que medir produtividade também, para que esse hectare produza bastante feno. Os destaques para feno, nós colocamos como o pânico Quênia. É um pânico lançado pela Embrapa recentemente, com uma boa característica para feno. Nós temos o Tamani, que também é muito bom para feno. E nós temos hoje o que nós consideramos um dos melhores fenos para todas as categorias animais, que é o feno de capim vaqueiro. Pouquíssimo talo, muita folha e bastante apreciado pelos animais. Dentre as gramas do gênero sínodo, o vaqueiro é o mais apreciado pelos cavalos, sem dúvida alguma. Interessante falar também que a Safrasul Sementes comercializa as sementes que vão produzir o alimento para esse equino. E quem quiser saber mais informações, faz como, Osmair? Simples, fácil. Nossa empresa está aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Basta entrar em contato com o telefone 67-3358-5400. Temos uma grande equipe formada por engenheiros, agrônomos e técnicos que passa todas essas informações para o produtor que tiver interesse em adquirir sementes da Safrasul e todas as orientações para formar uma boa pastagem para equino. Então entre em contato conosco, pode adquirir também através do telefone, fazer aquisição de sementes, distribuímos para todo o Brasil e também temos uma loja virtual onde o produtor pode comprar diretamente de nosso site. Basta entrar em safrasulsementes.com.br, clique em loja virtual e vai estar indo para uma loja onde vai poder comprar diretamente pela internet, pagar no cartão de crédito com toda a segurança e receber pelo correio aí na sua casa, correio ou transportadora, dependendo da quantidade. Simples, fácil, seguro e com toda a garantia da Safrasul Sementes. Sementes para implementação de pastagens para equinos, você encontra detalhes no site safrasulsementes.com.br. Obrigado. Eu que agradeço, bom dia. Até mais. Elaine.
E por aqui a gente continua falando sobre equinos, sobre cavalos. O verão está chegando e com isso tem alguns parasitas que são mais frequentes. Daqui a pouquinho eu vou falar agora para você a previsão do tempo, mas dá tempo de mandar um zap para o amigo, para ele se organizar, que daqui a uns minutinhos essas informações diretamente para você que é criador de cavalo. Então vamos falar sobre o clima, a região sul, onde uma área agora vem avançando, área de grande estabilidade, de alta pressão, que deve garantir dias mais quentes, mais firmes. Juliana Rezende, esse panorama com esse clima, então, poucas chuvas, deve ser para até quando? Explica para a gente, para que o produtor já possa se organizar, quem mora aí na região sul do país. Durante esta primeira quinzena do mês de dezembro, ainda não tem previsão de chuvas expressivas retornando para o sul do Brasil. Então, por conta disso, o predomínio ainda segue de tempo mais seco, chuva muito fraca e isolada na região. E justamente por conta dessa desintensificação das chuvas no sul do Brasil, é que a umidade do solo vem diminuindo. Apenas no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, os índices de umidade do solo já ficam em torno de 50%, enquanto que no Paraná ainda ficam em torno de 70% a 80%. Nos próximos 5 dias, tem previsão de chuva na região, mas muito fraca e também irregular. Os acumulados são baixos, tanto no Paraná como também em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, do centro ao leste, pode chover, mas é aquela chuva do final do dia que não consegue aumentar a umidade do solo. E na faixa oeste do Rio Grande do Sul, predomínio de tempo bastante seco. Durante o segundo período, esse tempo mais seco vai predominar pela maior parte da região sul. Então, nessas áreas mais claras do mapa, não tem previsão de chuva. Pode chover aqui na faixa leste de Santa Catarina e do Paraná, por conta da umidade que vem do oceano, mas de maneira geral, o tempo segue firme até pelo menos durante esta primeira quinzena de dezembro. A partir do comecinho da segunda quinzena de dezembro, é que a chuva retorna para a região sul. Dessa vez, as áreas de instabilidade se espalham pelos 3 estados. Tem previsão de acumulados de 15 até 30 milímetros em todas as áreas da região. Então, no decorrer das próximas semanas, os pastos do sul do Brasil vão ser beneficiados, porque as instabilidades, apesar de agora ficar um pouco mais fracas e não ter condições de aumentar a umidade do solo, a partir da metade do mês de dezembro as chuvas retornam com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e favorecer o desenvolvimento dos pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E Bom Dia Produtor destaca informações importantes para você que trabalha com cavalo. Isso porque os equinos apresentam uma grande variedade de parasitas, de helmintos também, de vermes. E com a chegada do verão, alguns têm aí uma maior incidência. Você sabe quais são eles, como identificar esses problemas? Pois fique de olho nos próximos minutos, pois é o assunto do Bom Dia Entrevista. E para repassar essas informações para você, já tomar as devidas precauções, estamos recebendo o médico veterinário e também professor da Uniderp, José Henrique Saraiva Borges, nosso colaborador querido de 2017, que esteve conosco já falando sobre vários problemas, várias doenças. E agora verão chegando, atenção redobrada, bom dia. Bom dia, Elaine, bom dia a todos, tudo bom? Realmente, chegando o verão, chuvarada, um clima úmido e quente, e os parasitas eles começam a se proliferar e apresentam a época que apresenta a maior quantidade de problema para os equinos. E tem assim um período para o criador que está nesse momento acompanhando, ele tem um planejamento para chegar agora no verão ou é o dia a dia tomando as devidas precauções? Como funciona? Não, o interessante é realmente ter o planejamento. Normalmente o produtor espera o animal apresentar uma doença, a gente chama de doenças parasitárias, são as doenças transmitidas pelos parasitas ou o parasita espoliar demais, sugar demais o sangue, os nutrientes do cavalo e aí ele começar a emagrecer para aí depois disso tudo o produtor tomar a atitude. O ideal é que ele se programe, como a gente sabe que essa época é uma época de maior incidência de parasita, a gente já começar a proceder às vermifugações iniciais antes das doenças começarem a apresentar problema nos cavalos. Mas se o produtor não fez o planejamento, já começa a observar ali em loco alguns parasitas, nós vamos te trazer algumas informações. Vamos começar com carrapato? Vamos.
Carrapato é um grande problema na criação de cavalo. Ele é o amblioma, seria também conhecido como carrapato estrela, ou micuim, na sua fase inicial de vida, era um carrapato bem pequeno. Os produtores falam que ele tem uma grande incidência na época da seca, mês de junho, julho, mas não é verdade. Nessa época a gente tem uma grande quantidade de carrapato. Por quê? Porque eles se proliferaram na época das águas. E eles vão aumentando a quantidade no final das águas. Aí quando entra a seca, tem muito na pastagem. E o que difere o carrapato do cavalo, do boi, é que o carrapato do cavalo ele sobe, suga o sangue por 5 dias e desce do cavalo e vai para o solo, para depois ele subir de novo. E aí dificulta o tratamento, a gente aplicar algum veneno para matar esse carrapato. O do bovino, ele já fica 22 dias no bovino, então a gente tem quase um mês para tratar o bovino. Por isso que normalmente, aonde tem cavalo, a incidência de carrapato é maior do que em bovinos. E quais são os sintomas que o produtor, que ele vai começar a observar no animal dele? Seria a presença do carrapato, como a gente viu na foto. É visível. Esse carrapato ele pode também transmitir doenças. Parasitas do sangue, por exemplo, a babesiose. Esse parasita destrói as hemácias, o animal entra num estado de anemia. Se for um animal de esporte, ele perde performance. Animal de propriedade, ele começa a emagrecer, para de comer, pode dar sintomas de cólica. Esse parasita, a babesiose, seriam os principais achados. O animal fica prostrado e emagrece e a gente vê visivelmente o carrapato. E temos que tomar muito cuidado com o carrapato na orelha. Se deixar uma quantidade grande, como a gente viu na foto, e ele tiver na orelha também, essa orelha pode cair. A gente tem pode cair, tem uma degeneração da cartilagem e a gente fala que o animal ficou troncho, com a orelha caída, virada para baixo. Certo. Agora vamos falar agora sobre abronemose. Quais são as características? Também conhecida como ferida da moda, é um parasita que tem como hospedeiro... é feio, hein, professor? É feio, estão vendo na foto, né? Ela tem como hospedeiro intermediário a mosca. Então a mosca pode pousar próxima ao olho do cavalo, próxima à boca ou muitas vezes em ferida. Por isso que é considerado ferida da moda. E aí, quando ela pousa num lugar úmido, quente, o verme que está dentro da mosca, ele sai da mosca e começa a alojar essa ferida ou o canto do olho do cavalo e começa a andar por esse tecido e forma um tecido de granulação feio, parecendo um tumor. Por isso que falam que é ferida da moda. Aí a gente fica curando a ferida com pomada, antibiótico, enquanto não matar esse parasita, essa ferida não fecha. Tem que matar o parasita. Tem que matar o parasita. Existe algum remédio? Existe. Nós temos venenos, temos vermífugos, os próprios vermífugos que pegam os vermes internos matam esse parasita também. Então, quando é uma ferida considerada da moda, a gente tem que pensar em matar o parasita e não só tratar a ferida. Agora vamos falar vamos ver se eu vou errar o nome, Parascaris equorum. Esse, Parascaris equorum é o parasita que acomete muito animais jovens, potros, no início da desmama, fase final de lactação. Ele na verdade, é a lombriga dos humanos. É, a lombriga. E quando esse que está nas fezes. E quando chega em grande quantidade, ele pode obstruir a luz do intestino. O intestino, a comida para de passar no intestino. A gente fala que ocorreu uma obstrução do intestino por parasita. E esse é o principal responsável por isso. Também pode causar uma cólica, seria uma cólica bem grave, teríamos que fazer a cirurgia para poder salvar o paciente em casos de alta infestação. Agora, para a gente poder finalizar também, depois a gente vai arrematando essas informações, e sobre estrôngelos, o que a gente pode dizer? Estrôngelos é um parasita também que acomete principalmente o trato grosso do cavalo, ele suga o sangue. O grande problema dele é que ele é muito resistente à maioria dos vermífugos que a gente tem no mercado. Então a gente vermifuga o cavalo, acha que ele está livre de parasitas e esses estrôngelos continuam lá atrapalhando o ganho de peso, a absorção de nutrientes. E ele prejudica muito o crescimento do cavalo porque ele suga o sangue. O Parascaris, ele se alimenta
dos nutrientes que estão passando no intestino. Agora, os estrôgenos não, eles sugam o sangue, se alimenta do sangue do cavalo. Olha só, e o que causa para o produtor que está nesse momento sintonizado, quais as características que ele vai notar que o estrôgeno está agindo ali no cavalo dele? Seriam, mesmo dando uma comida, o animal deveria estar gordo, bonito, forte, e é um animal que não ganha peso, está com pelo opaco, quebradiço, pelo grande, seria visivelmente o mais fácil da gente observar. Mas se quiser algo mais profundo, um exame de fezes, a gente conseguiria identificar a presença desse parasita. O grande problema também dos estrôgenos, além dele ser extremamente resistente aos parasitários, ele pode causar cólica. Ele tem uma migração, ele entra no vaso que irriga o intestino e ele causa uma lesão na parede de uma artéria, que chama artéria mesentérica cranial. E isso dificulta a circulação para o intestino. E aí causa uma cólica recorrente. São cavalos que têm cólicas periódicas. A cada mês tem 1, 2, 3 episódios de cólica. E só para a gente poder finalizar, que o nosso tempo aqui passa voando quando a gente está aqui conversando, viu, professor? Verão chegando, o que o produtor que trabalha com equídeos, de forma geral, cavalo, mula, boa, o que ele tem que se atentar agora para os próximos meses? Muito calor, muita chuva. Pensar numa vermifugação mensal, principalmente nesses meses agora de dezembro, novembro a março, final de março, uma vermifugação recorrente, trocando os princípios ativos para evitar a resistência desse parasitário. E muita atenção ao carrapato. Evitar deixar o animal se infestar demais de carrapato para depois tratar. Porque a gente sabe que o carrapato ele sobe e desce no cavalo. Então a gente precisa fazer banhos com venenos para carrapato o mais rápido possível. E chamando a atenção que tem um carrapaticida, que o amigo tome cuidado, que o princípio ativo é o amitraz. Esse causa cólica em cavalo. Leia o rótulo, porque nem todos os carrapaticidas que usam em bovino pode usar em cavalo, tá? Se tiver recomendação para cavalo, use sem problema. Agora, se tiver esse princípio ativo, teria um problema sério com cólica de cavalo. Vamos repetir o nome, não pode ter lá no rótulo. O princípio ativo chamado amitraz. Amitraz, muita atenção então, você que trabalha com cavalo, vai fazer então este banho, amitraz, atenção redobrada para cavalo. É cólica na certa. Nós conversamos com o professor José Henrique Saraiva Borges, professor e médico veterinário, que sempre traz informações importantes. Muito obrigada, viu, professor, pelos esclarecimentos. Mas Antônio chega falando sobre cavalo, mas agora é entretenimento, né? É isso mesmo, viu, Helene? Começa amanhã e vai até o próximo sábado a etapa final do torneio de salto da Federação Sul-Mato-Grossense de Hipismo. O circuito, que teve início em fevereiro deste ano, chega à sua 8ª etapa, com a participação de 80 cavaleiros e 50 amazonas de Campo Grande, Dourados, Amambaí, Ponta Porã e também Bela Vista. As premiações serão divididas em 19 categorias, com obstáculos que variam entre 40 centímetros e 1,40 m. As fotos que você está acompanhando são da 7ª etapa, que aconteceu em outubro, e o destaque ficou por conta do atleta Roberto Max Medina, o atual campeão brasileiro, que busca uma vitória nesse campeonato estadual na categoria escola 80 centímetros. Vale lembrar que a próxima etapa será decisiva, com o enfrentamento entre a Amazonas Beatriz de Souza e o cavaleiro Roberto Medina. A diferença de pontos entre os dois atletas é bem pequena e a disputa será muito acirrada. Quem estiver em Campo Grande ou em Mato Grosso do Sul pode assistir gratuitamente à competição. O local é no CELP, Centro Equestre Luciana Paz, que fica na capital do estado. O evento começa amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã. Logicamente que você que está na nossa região, em Campo Grande ou no Mato Grosso do Sul, você é convidado para conferir essa etapa final do Campeonato de Salto Sul-Mato-Grossense. São 8 horas e 37 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho com informações de mercado direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Fique por aqui.
Faltando 20 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. Existem várias empresas que comercializam sementes para pastagens, mas apenas uma comercializa a linha VDTech Plus. E essa empresa é a Germipasto. Estou aqui recebendo o Guilherme Beretta, da Germipasto, que vai contar para a gente um pouquinho dessa história, dessa linha VDTech que faz o maior sucesso. Guilherme, muito bom dia. É isso mesmo, viu, Antônio? Bom dia a você, bom dia, Elaine, bom dia a todos. Realmente a VDTech é uma máquina genuinamente brasileira, né, fabricada pela Germipasto aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que tem grandes propósitos para você, principalmente você, produtor rural, que já teve a insatisfação de ter plantios mais formados, né? Você não tem uma área bem povoada com planta e isso é prejuízo na certa. A VDTech, por ser uma máquina elétrica ligada aí na bateria do trator, eu gosto muito dessa imagem, viu, Antônio, porque mostra exatamente aquele produtor que faz a integração lavoura-pecuária, né? Nesse produtor específico, a VDTech está na frente fazendo a distribuição da braquiária rusiense e atrás, na mesma operação, a plantadeira de milho, fazendo o plantio do milho segunda safra. E, como eu já disse, é uma máquina elétrica ligada na bateria que você tem a opção de colocá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. Outro detalhe bastante importante é a questão da precisão. É uma máquina que regula desde pequenas quantidades, desde aí de 2 kg por hectare até 30 kg, ou seja, você pode trabalhar, no caso da VDTech Multi, né, na Multi, nesse último lançamento, você pode trabalhar com sementes dos mais variados VCs, né, dos mais variados valores culturais. Então, sem dúvida, é uma máquina que vem para auxiliar o produtor rural. E você, meu amigo, que deseja adquirir essa máquina para sua propriedade, né, precisa ter um plantio mais correto, precisa ter aí um número de plantas suficiente por metro quadrado, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Lembrando que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, né? Então nós atendemos aí o Brasil inteiro, independente de onde você esteja, nós vamos fazer com que a sua máquina chegue com comodidade aí na sua propriedade ou também na sua fazenda. Ainda ontem, viu, Antônio, nós estávamos tendo um treinamento na Germipasto, né, sobre a VDTech Multi, né, vendo alguns atributos dessa máquina. E olha, meu amigo, eu sou suspeito de dizer, mas é uma máquina fantástica que traz o que há de moderno em distribuição de semente de pastagem. Inclusive, ela possui vários sensores, o sensor de indicação de que a quantidade de semente está acabando ali na caixa a caixa coletora de semente, aquela caixa verde. Ou seja, tecnologia de última geração e tudo isso à sua inteira disposição. Vamos dar uma olhada numa matéria que eu trouxe, é um produtor rural lá do Mato Grosso, a Fazenda Prata, que adquiriu as VDTechs e estavam bastante satisfeitos. Dá uma olhada. No Mato Grosso, a Fazenda Prata é um exemplo de que muitas vezes mudanças são necessárias para garantir produtividade e rentabilidade. A Fazenda Prata, ela tem um tipo de solo com bastante cascalho, pedra. E aí, na época, a gente sentamos com o proprietário, né? E de uma experiência que ele fez ano passado, de consorciar a umidícula laneira, dictioneira com a brisanta, esse ano ele resolveu fazer uma área bem maior. Ele gostou do resultado para esse tipo de solo. Porém, ano passado, eles estavam usando semente convencional. E eles jogavam a média de 30 quilos por hectare. E esse ano a gente sugeriu a questão da semente pura para ele. Ele acatou a ideia, ele comprou 2 máquinas, 2 semeadeiras VDTech, né? E a gente utilizou uma semeadeira na frente jogando a dictioneira e a semeadeira de trás jogando a brisanta marandu. E logo atrás, no mesmo trator, ele mandou fazer um rolo compactador e já vem incorporando essa semente na mesma operação. Então isso aí, além de reduzir o custo da semente pela quantidade que ele estava jogando, para você sair de 30 quilos, o custo mais ou menos de R$210 ele estava tendo por hectare. A gente conseguiu reduzir esse custo só na semeadura da semente para em torno de R$140 por hectare. Ele ainda teve mais essa economia na questão da incorporação da semente, que ele fez tudo na mesma operação.
Então isso aí já reduziu bastante o custo para a fazenda. Semente pura, com 80 de VC. Era uma semente que ele nunca tinha jogado. Era uma semente que o próprio gerente na época ficou com dúvida em relação às quantidades que caía, pela quantidade que ele vinha jogando do ano passado. E o resultado foi fantástico. A gente vai olhar a área que fez lá, ficou muito bem germinada essa semente, ela vem muito uniforme, tanto a dictioneira quanto a Brizampa. O administrador da propriedade, Benedito Magalhães, destaca como era realizado o plantio antes e o que facilitou depois da VDTEC. Antes nós usava a semente, só que não era limpa que nem é agora, né? Nem noção eu tinha. Nós fazia só uma média e ia jogando. E gastava muito semente. Agora com essa semeadeira que veio agora, mudou bastante, né? Economizou muito, muito, muito mesmo. Aí no dia que o Christian veio, regulou a máquina, tudinho, né? Começou a jogar. Eu falei pro Christian, eu falei pros pessoal aqui, falei, não vai prestar. E aí quando que o senhor percebeu que deu certo? Uai, depois que nasceu, né? Aí vimos o resultado. O resultado veio, beleza, valeu a pena. Nós estamos jogando 2 tipos de semente, né? Aí para não misturar na máquina, nós põe uma atrás do trator e a outra na frente, né? Economiza tempo e economiza semente. E bastante. Com a VDTEC, o produtor tem a certeza de que o plantio terá qualidade. A diferença é que a gente, só de ver, a gente já sabe que tem a diferença, né? Porque com a outra semeadeira, ela nascia toda, não dava nem de perceber, que nascia toda assim, muito fechado, né? E essa daí não, nasce tudo por igual. Aí na germinação dela, a gente já vai sabendo qual que é uma, qual que é a outra. Faça você também a escolha certa. Plante hoje qualidade, colha amanhã resultados. Germipasto, sempre ao lado do homem do campo. Olha, tá aí as VDTECs, essa fantástica máquina para você. Nesse caso desse produtor rural, ele usou 2 VDTECs. Muitas vezes você está com essa curiosidade. Uma na frente fazendo a distribuição de um tipo de semente e ele teve que adquirir uma segunda máquina porque ele queria fazer o plantio em consórcio. Então, na frente o Piatã e atrás a dictioneira fazendo a distribuição na mesma operação também. Economia também de uma operação, a operação da incorporação. Olha, meu amigo, você que deseja ter essa fantástica máquina aí na sua propriedade, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela também um segundo número, esse gratuito para todo o Brasil, 0800 647 0050. No nosso portal que está aí na sua tela também, o germipasto.com.br, você encontra várias informações de forrageiras da própria VDTEC. Lá no YouTube, no Facebook e também no Instagram, a Germipasto está presente nas mídias sociais. E lá no canal de vídeos da internet, né, no YouTube, um vasto acervo à sua inteira disposição e grande parte falando um pouquinho mais dessa máquina chamada VDTEC Multi e também VDTEC Plus. Elaine, por hoje é isso, é com você. Muito obrigada, viu, Beretta? E olha, a integração entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico é um sonho antigo que pode virar realidade e assim auxiliar nas exportações do agronegócio brasileiro. De Brasília, Odacilcane tem detalhes. Um caminho mais curto, um caminho aberto para a Ásia. Os governos do Brasil e da Bolívia assinaram no Palácio do Planalto, em Brasília, um acordo bioceânico, passando por Mato Grosso do Sul. O memorando de intenção coloca em prática um grande projeto que vai beneficiar toda a região centro-oeste. Para viabilizar o projeto da Rota Oceânica, o governo federal precisa de investimentos estrangeiros. E Mato Grosso do Sul diz que já tem interessados. Nós já temos a sinalização, principalmente de suíços e alemães, quer dizer, investimento europeu. Não há governo que consiga, nem Mato Grosso do Sul e nem governo federal, fazer esse investimento. Isso passa necessariamente pelo investimento privado.
Autoridades do Brasil e da Bolívia, entre elas o presidente Michel Temer e Evo Morales, assinaram um memorando que sinaliza que existe interesse no corredor bioceânico. A ferrovia com destino final em Santos, São Paulo, passa por Mato Grosso do Sul, liga Três Lagoas, Campo Grande, a Corumbá, depois de Santa Cruz de la Sierra e Cochabamba, chega a La Paz, capital da Bolívia, e finalmente Arica, no Chile. Eu não tenho dúvida que não é algo de curto prazo, mas a médio e longo prazo, hoje o presidente boliviano mostrou ao presidente Temer o quanto encurta a distância dos portos do Atlântico para levar as riquezas para os portos do Pacífico, o quanto ganho de competitividade das exportações brasileiras. Então eu não tenho dúvida, é o melhor traçado para sair do Atlântico-Pacífico, essa interligação. Tanto servirá à Bolívia como servirá muito ao centro-oeste brasileiro. Eu acho que a região mais produtiva do país, que é o centro-oeste, agora vislumbra realmente uma saída extremamente competitiva das nossas exportações e das nossas riquezas. A China também tem interesse nesse projeto. Odacil Canepa para o SBA. O Bom Dia Produtor destaca as cooperativas. Apesar de 2017 ser um ano bastante desafiador, muitas empresas tiveram que reavaliar o planejamento, fazer uns ajustes para conseguir assim otimizar melhor os resultados. E agora você vai conferir uma delas que não só conseguiu reverter essa situação preocupante, como também está comemorando um momento histórico. Eu estou falando da Copasul e é com essa cooperativa agrícola que vamos passar os próximos minutos aqui no Bom Dia Entrevista. E para repercutir esses resultados positivos obtidos pela Copasul, nós estamos aqui conversando com o presidente da Copasul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense, Gervásio Camitani. Bom dia, Gervásio. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente está aí, né, num ano de muita alegria aí. É verdade. Olha, apesar do ano de 2017, principalmente para os produtores, os pecuaristas, ser um ano bastante desafiador, mesmo assim, nesse mês de novembro, um resultado histórico, faturamento batendo R$1 bilhão. É isso mesmo, Gervásio? Na verdade, a gente deve muito isso aos nossos produtores, né? Que realmente num cenário que o Brasil está vivendo hoje, a gente ainda conseguiu, né? Graças aos produtos que eles produzem, como soja e milho, ter essa rentabilidade e a gente conseguir, assim, ter um ano satisfatório para a cooperativa. Quero também destacar aí os nossos colaboradores, né, que são peça fundamental para que a cooperativa também tenha um bom atendimento aos nossos associados. Enfim, também até os parceiros comerciais, né, que possibilitou com que o ano fosse melhor do que vinha prevendo. E olha, traçando uma linha histórica, isso representa um crescimento de aproximadamente 160% nos últimos 6 anos. Como a Copasul consegue? Na verdade, a gente vem em cima de planejamentos, né, planejamento estratégico, como você disse no início. Os rumos são muitas vezes mudados, mas que a gente tenta com isso é redução de custo, no caso do campo, uma melhoria de produtividade. Isso vem refletindo ano a ano e o produtor tem respondido muito com isso, né? O setor agro é responsável aí pela grande, não deixar o Brasil cair. E aí isso tem refletido com os associados da cooperativa. Então isso nos alegra muito e dizer que assim, quando faz as coisas certas, as coisas acontecem. É isso mesmo. Vamos reforçar então, para alcançar tamanho resultado, vocês fizeram uma série de planejamentos. Vamos reforçar porque eu acho que bom exemplo, ele deve ser aí compartilhado com todo o Brasil. Quais as ações que vocês desenvolveram neste difícil ano de 2017, por exemplo? O primeiro passo foi o seguinte, então o presidente, que foi meu pai, Sakai Camitani, ele estipulou essa meta lá em 2012. Né? Então em 2012 ele falou, empresas que não estiverem faturando R$1 bilhão nos próximos anos, vai ser engolida, vai acabar. E isso mexeu com toda a equipe nossa, né? Com toda a diretoria e fez com que a gente, a todo planejamento, a todas reuniões, a gente estivesse buscando esse primeiro R$1 bilhão. E isso foi graças principalmente a hora que você traçar uma meta, você não fugir dela, né? Você ter foco, né? Você saber o que você quer.
e aqueles, como é que se diz assim, acertar os tiros que você tem, né? Então, assim, a gente teve algumas áreas que a gente foi, algumas áreas novas que a gente introduziu. Como, por exemplo? A região de Viema, a região de Amandina, que realmente ela surpreendeu a gente, né? A gente foi com uma unidade de silos e ela praticamente, a gente tem uma capacidade para 400 mil sacas e a gente acabou recebendo 1 milhão de sacas, né? Isso foi o que fez que a região crescesse, que o produtor de lá produzisse mais. Isso deu, assim, vamos dizer assim, os investimentos que a cooperativa fez foi todos certeiros, né? Então isso fez com que a gente conseguisse estar atingindo esse resultado neste ano. E olha, só nessa safra, para você de todo o Brasil que está nos acompanhando, a cooperativa teve números recordes, com mais de 16 milhões de sacas recebidas. É isso mesmo, Gervásio? Sim, nós tivemos aí, a gente atua hoje em 8 municípios dentro do estado, né? E isso fez com que todas as regiões, o próprio Mato Grosso do Sul foi recorde de produtividade, né, em produção também, e isso refletiu, no nosso caso, na nossa cooperativa. Uhum. E olha, também para 2018, o que a Copasul já está planejando, que já pode adiantar para os associados, para os demais produtores que estão nos acompanhando? Bom, nosso próximo investimento, a gente está indo para a região de Anaurilândia, que é uma nova fronteira agrícola, a gente já deu início esse ano já, né, para a gente estar podendo receber a produção dos nossos associados daquela região no ano de 2019. E também na parte de, nós trabalhamos com fecularia, trabalhamos com fiação, essas indústrias fez com que também isso fosse possível, né? Então foi um ano muito bom para elas e vocês sabem que a mandioca É verdade. Inclusive, só para a gente poder otimizar mais, nós estamos vendo algumas imagens, inclusive fiação vem sendo destaque da Copasul. Enquanto a gente olha as imagens, o que você pode dizer para a gente sobre isso? A fiação a gente teve um incremento de produtividade, incremento da produção da fiação, principalmente num ano que todo mundo achava que seria um ano adverso ao setor têxtil. Mas eu acho que quem faz as coisas certas, quem faz o produto certo, um produto com qualidade, nós tivemos nesse ano... E muita tecnologia, hein, Gervásio? Nesse ano de 2017... toda a produção do mês era vendida, praticamente a gente passava sem estoque. Então isso fez com que a fiação e a fecularia fosse aí um dos carros-chefe também, para que nós Eu vou pedir para nós colocar rapidinho a da fecularia e eu quero que o senhor comente também as imagens que nós vamos colocar. Pode colocar, a produção, tem um que é só de fecularia, não sei se está tudo junto, para que a gente possa acompanhar. E sobre a fecularia, o que o senhor pode dizer? A fecularia, eu posso dizer que ela foi um ano, para a mandioca, foi um ano excelente, né? Os produtores de mandioca estão aí tendo preços recorde nesse ano. Olha as imagens. Então, são um conjunto, né, de atividades que a cooperativa atua, que nesse ano culminou em ter esse sucesso. Apostando em tecnologia? Sim, todas as partes fabril nossas são equipamentos de ponta, a gente procura estar renovando o parque também sempre, né? Isso faz com que a gente continue competitivo no mercado e fornecendo produtos de qualidades para a população. É isso mesmo, é o agronegócio brasileiro sustentando a economia aqui do nosso país. Nós conversamos com o presidente da Copasul, Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense, Gervásio Camitani. Muito obrigada pelas orientações, sucesso à Copasul e que esses dígitos só aumentem, viu, Gervásio? Agora o desafio é dar continuidade. A gente espera estar podendo voltar mais vezes aqui para estar comemorando números ainda mais expressivos. Obrigado a todos. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, 2 minutinhos, estamos de volta com mais informações na sua manhã de quinta-feira. 9h01, pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quinta-feira. E agora nós vamos até São Paulo, até a B3 Brasil Bolsa Balcão. O Conselho de Política Monetária do Banco Central atualizou ontem a taxa básica de juros, a taxa Selic, que ficou pré-estabelecida em 7% ao ano. Quem traz para a gente agora mais detalhes, mais informações é Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Ontem nós tivemos pela
vez consecutiva, uma queda na taxa básica de juros, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, caiu agora para 7% ao ano, diminuindo aí aquele ritmo de afrouxamento, vamos dizer assim, monetário, iniciado lá atrás, em outubro de 2016, aliás, como era esperado. E a taxa Selic renova o patamar mais baixo dos juros na história recente. Bom, isso, no entanto, não reflete diretamente no empréstimo que é feito nos bancos, né? Embora alguns economistas vejam com bons olhos essa redução da taxa de juros, é o caso, por exemplo, de Alex Agostini, da Austin Rating. Ele disse que o patamar histórico de 7% só foi possível devido à baixa inflacionária que nós tivemos em 2017, mas o fato é que essa inflação só caiu porque o consumo também caiu desesperadamente, né? O consumidor não vai ao mercado, não compra. Se não há compra, a tendência dos preços é cair mesmo, e a inflação vem em baixa. Bom, mas a taxa de juros continua muito alta, viu, Naso? Quando se pede dinheiro emprestado em banco, o que ocorre é que os juros não caem na mesma proporção que a taxa básica de juros do governo. Bom, o Copom sinalizou que ainda haverá um novo corte da taxa básica de juros agora em fevereiro, na próxima reunião do Conselho de Política Monetária. Mas não será uma baixa tão acentuada, não. Provavelmente cairíamos aí para a faixa de 6,75% ao ano. Mas isso só vai ocorrer se tivermos a reforma da Previdência. O mercado considera, como um todo, os economistas, analistas, tanto no mercado de câmbio como no mercado de papéis, mercado de commodities, que sem a reforma da Previdência nós não teremos como baixar ainda mais a taxa básica de juros, né? Enquanto isso, os bancos continuam com juros muito altos. Como é que eles explicam isso? Os bancos dizem que os juros não caem na mesma velocidade porque a taxa de inadimplência, ou seja, os calotes aumentaram muito em função da própria crise. Portanto, é necessário aí cobrar uma taxa maior para compensar aí os prejuízos dos inadimplentes. Agora, em outubro, dado mais recente do Banco Central, a taxa média de crédito pessoal, excluído aí o consignado, estava em 132% ao ano, ou seja, juros de 132% ao ano para uma inadimplência de 8%. Isso agora, dado recente de outubro. Mas em novembro do ano passado, a situação era muito pior. A taxa de inadimplência era quase 9% e os juros estavam na faixa de 66%. Não há bem uma explicação aí muito clara dos bancos em relação a isso. O fato é que já há economistas criticando e muito a concentração dos bancos. Para se ter uma ideia, alguns especialistas já apontam que, além do risco de calote, que é considerado aí por conta da recessão, pesa no setor bancário a concentração no país. Ou seja, hoje os 5 maiores bancos do país detêm 70% de todos os recursos, de todos os ativos. Ora, o consumidor tem poucas alternativas para procurar financiamento. Cai nos 5 maiores. A maioria está atrelada aos 5 maiores. Então a taxa de juros fica realmente muito alta. Não há muita alternativa para negociar a taxa de juros. De modo que a taxa Selic está em queda, deve ceder um pouco mais, mas os juros nos bancos e o produtor, o consumidor, o empresário em geral deve tomar muito cuidado, porque a taxa de juros está muito acima do que deveria estar. Vários motivos são alegados para essa situação, mas o fato é que emprestar dinheiro no Brasil é muito caro e muitas vezes responde por boa parte dos problemas graves que o consumidor e os empresários têm no país. Essa é a informação que é destaque nos principais jornais desta manhã, nas agências de notícias nacionais e internacionais. Taxa de juros no país cai, a chamada taxa básica, mas juros continuam muito altos nos bancos. Outra notícia de destaque nesta manhã é que está para sair uma norma que permite a entrada de trigo russo no país. Ela está prestes a ser publicada, viu? Sob pressão comercial de Moscou, o Ministério da Agricultura vai publicar uma instrução normativa para flexibilizar, para facilitar as regras sanitárias que permitiriam importar trigo da Rússia. O secretário de Defesa da Agropecuária do Ministério, Luiz Eduardo Rangel, disse a jornalistas do jornal Valor Econômico que a norma deve sair na edição do Diário Oficial da União da próxima segunda-feira. Pressão dos russos, que agora no final de semana devem acompanhar de perto essa reunião entre Mercosul e europeus, e os russos querem exportar
trigo para o Brasil, ganhando uma parte desse mercado e, com isso, aceitar também propostas do Brasil para exportação, que o Brasil exportasse maior quantidade de carne e de etanol. Bom, é uma questão a ser discutida. Os russos pressionam porque querem o nosso mercado. E o Ministério da Agricultura já vai facilitando a possibilidade de negociação com os russos. Enquanto isso, a Confederação Nacional da Agricultura encaminha um pedido à Casa Civil, atenção produtor, pedindo mais 1 ano de prazo para adesão no Cadastro Ambiental Rural. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil enviou o ofício à Casa Civil da Presidência da República pedindo a prorrogação por mais 1 ano do chamado Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O prazo para o produtor se inscrever termina no próximo dia 31 de dezembro. Muitos produtores ainda não fizeram o seu cadastramento. O presidente da Confederação de Agricultura, João Martins, disse numa nota distribuída à imprensa que a prorrogação garantiria maior adesão dos produtores a esse programa de regularização ambiental. A maior parte dos estados ainda não possui o programa de regularização ambiental, o que requer prazo maior para a sua implantação. É o que explicava o presidente da CNA. São as informações de destaque nesta manhã. Isso altera o seu trabalho, altera o custo da sua produção, altera a movimentação de cargas, taxa de juros. Temos aí possibilidade de importação de trigo lá da Rússia, isso pode sair mais caro, vamos ver lá na frente. Enquanto isso, maior prazo para adesão a Cadastro Ambiental Rural. E o que acontece no mercado logo nesta manhã? Você começa acompanhando comigo o que ocorre lá no mercado asiático. Veja o comportamento das bolsas. Na Ásia nós tivemos hoje recuperação na Bolsa de Tóquio, alta de 1,45%. O índice Hang Seng da Bolsa de Hong Kong também subiu, mas na China o índice Xangai recuou 0,67%, o Shenzhen também recuou 0,60%. O mercado também recuou, o índice COSP aponta isso, né, na Bolsa de Seul, queda de 0,5%. E o que ocorre na Europa nesse momento? Bom, as bolsas da Europa e os futuros em Nova York sobem, de olho agora em informações sobre o orçamento dos Estados Unidos. Veja o comportamento das principais bolsas europeias neste momento. Na Europa, o mercado financeiro trabalha em alta, né, considerando aí mercado de papéis, de ações. Frankfurt tem um índice DAX com alta de mais de 0,5%. Londres, perto da estabilidade, mas com leve tendência de alta. Paris também em alta. Madrid em alta. Milão em alta. E nos Estados Unidos, o que acontece é que, agora há pouco, em Wall Street, o índice Dow Jones operava em alta leve de 0,04%, Standard & Poor's Futuro exibia uma elevação mais acentuada de 0,15%, Nasdaq Futuro subia mais. Depois de uma queda acentuada recentemente, as ações de empresas de tecnologia têm recuperação hoje, raspou o fundo do poço, né? Agora vem subindo, né? Alta de 0,35%. E enquanto isso, o que ocorre no Brasil? Bom, o dólar virou no final do dia de ontem, caiu depois que o PMDB decidiu, partido, né, o Movimento Democrático Brasileiro decidiu apoiar a reforma da Previdência. Isso repercutiu positivamente para o real. Veja o fechamento dos negócios ontem, dólar que vinha em alta durante todo o dia, no final do dia, vamos ao dólar? Isso, você acompanha comigo o dólar. R$ 3,23 mais 10, veio em queda ontem de 0,12%. Então, o que nós temos no mercado agora é uma acomodação diante da possibilidade de aprovação da chamada reforma da Previdência. Muitas decisões devem ser tomadas pelo governo e por órgãos de governo e por analistas que devem mudar suas críticas, né, suas análises sobre economia, caso saia a reforma da Previdência. É esperar para conferir. Eu volto já já, nós vamos falar de cotações de commodities agrícolas. Agora eu retorno o sinal para Campo Grande. Obrigado, Walter Puga, pelas informações. Walter Puga que volta daqui a pouquinho com mais atualização de mercado, com mais informações das commodities brasileiras. Elaine? Há pouco o Puga disse desafio, e foi exatamente um evento em São Paulo, ocorrido na semana passada, chamado Desafio 2050, que discutiu os caminhos da agricultura para os próximos anos, 2030, 2040, 2050, e a repórter Sara Kifcha esteve por lá e conversou com o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, que trouxe alguns questionamentos importantes. Acompanhe. O Brasil tem um desafio enorme aí pela frente de ajudar a alimentar esses 9 milhões de pessoas até o ano de 2050. E para isso é claro que a pesquisa também é fundamental, né, Maurício? Maurício Lopes, presidente da Embrapa, está aqui comigo e vai responder essa pergunta para a gente.
Sem dúvida alguma, o Brasil fez uma coisa extraordinária num espaço de tempo muito curto. Em 40 anos o Brasil saiu da insegurança alimentar e consegue hoje alimentar a sua população, e mais que isso, o país se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Obviamente que o mundo tem uma expectativa enorme em relação a nós. Nós teremos que seguir produzindo alimentos a custos acessíveis, com qualidade cada vez maior, com novas funcionalidades. E também nós poderemos, o Brasil pode sim, seguir fazendo crescer a sua produção, a sua produtividade de maneira segura, de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos daqui para o ano 2030, para cumprirmos o que está posto na agenda dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030. Isso vai nos preparar para o próximo grande salto de 2030 até 2050. O Brasil está plenamente habilitado, capacitado pela competência que tem, pelas instituições que tem, pelo agro que construiu, pelo agronegócio que construiu. Nós podemos, sem dúvida alguma, dar uma grande contribuição para a sustentabilidade e para a segurança alimentar no mundo. Presidente Maurício, é impossível falar de tudo isso, falar em pesquisa, sem falar da participação fundamental que a Embrapa tem nisso tudo, né? Sem dúvida. Isso tudo, em grande medida, foi produzido pelo investimento que o Brasil fez em pesquisa e inovação. A ciência é o motor do desenvolvimento, não há outro caminho. Os países que querem seguir fortes, né, provendo as suas populações de bem-estar, de progresso, tem que investir na ciência. O investimento na ciência é um investimento que dá grande retorno, e o Brasil, pelo investimento que fez na pesquisa agropecuária, colhe frutos valiosos, né? Nós conseguimos conquistar tudo que conseguimos e mais, né? O investimento na ciência, o investimento na Embrapa, nas nossas universidades agrárias, né? Na pesquisa também privada, que cresce cada vez mais, é que nos dá a força, que nos dá a capacidade de seguir, né, fortalecendo a nossa capacidade de produzir alimentos, de seguir fazendo a interface da agricultura com a nova bioeconomia, uma nova vertente de desenvolvimento que está emergindo. Então o Brasil está muito bem, em grande medida pelo que fez em termos de investimento na ciência, em políticas públicas e na formação de talentos, né, para a produção de alimentos e agricultura. Presidente Maurício, e a gente vem acompanhando e também noticiando que a Embrapa ela deve aderir a um programa de demissão voluntária, né, cortar em 20% o quadro de funcionários. O senhor me corrige se eu estiver errada. Isso ameaça a nossa pesquisa aqui no Brasil? Na verdade, não há intenção alguma da Embrapa cortar parte do seu quadro de profissionais. O que nós estamos fazendo é algo que a empresa faz regularmente, faz de tempos em tempos, que é negociar com o governo federal, com a secretaria que cuida das empresas estatais no Ministério do Planejamento, o processo normal de renovação do quadro da empresa. Nós somos uma empresa de pesquisa, é importante que façamos de tempos em tempos a renovação dos nossos quadros. A ciência vai avançando numa velocidade muito grande, novos desafios, novas vertentes de conhecimento despontando. A empresa tem que incorporar novos talentos para fazer frente a esse desafio. Nós temos sim um plano de fazer um desligamento incentivado. Eu não chamaria de um plano de demissão, é um plano de desligamento incentivado. Devemos sim trabalhar no sentido de renovar entre 20% e 30% do nosso quadro nos próximos 4, 5 anos. Não há intenção alguma de cortar o quadro da Embrapa, mas na medida em que profissionais se desliguem, nós tenhamos a possibilidade de abrir concursos e incorporar novos profissionais, novos talentos. E hoje, do total do orçamento da Embrapa, a parte que é equivalente à pesquisa, ela não chega a 10%, né? Também, mais uma vez, me corrija se eu estiver errada. Tem como mudar essa realidade ou não? Dentro do formato, dentro do que a gente tem hoje, da situação vista hoje, será assim para os próximos anos também? Não, isso considerando o orçamento público apenas, né? Mas a Embrapa, cada vez mais, ela procura
buscar novas fontes de financiamento para ela ter recursos de custeio e investimento vindo de outras fontes que não apenas o Tesouro Nacional. Hoje a Embrapa tem cerca de 400 acordos de cooperação com empresas públicas, privadas, nacionais e internacionais, o que nos ajuda a trazer recursos adicionais aos recursos do Tesouro. Esse é o caminho a seguir para o futuro. O orçamento público ele é importante para nós. Nós queremos preservá-lo, mas cada vez mais a empresa se dá conta que é importante buscar outras fontes de recursos, acordos com parceiros internacionais. Há grandes projetos no mundo interessados em vir operar no Brasil. A empresa é uma parceira atrativa, então estamos investindo muito na busca de recursos adicionais. E não dá para ficar esperando só o que vem por parte do governo, né, presidente Maurício? Sem dúvida alguma, né, é uma competição muitas vezes desigual. O Estado brasileiro tem desafios substanciais na área da infraestrutura, da educação, da saúde, da segurança pública. Muitas vezes a competição para nós, do mundo da ciência, é uma competição um pouco desigual, a gente acaba perdendo recursos, mas nós temos que ser criativos, ousados, né, e irmos buscar outras fontes de recursos, porque definitivamente não dá para contar apenas com o orçamento público, né, para fazer a ciência que o Brasil precisa fazer para a sua agricultura e para os vários outros setores da nossa economia. Ótimo. Presidente Maurício, obrigada pela sua participação e parabéns pelo brilhante trabalho frente à Embrapa. Eu que agradeço. Prazer falar com você. Tá certo. Do Desafio 50, Sara Kirchhoff para o SBA. Instabilidades ganham força na região nordeste do país e existe previsão para os próximos dias de chuvas volumosas. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, se essas chuvas vão contribuir para a umidade do solo. Juliana. As próximas chuvas do interior do Nordeste têm potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, porque tem previsão de chuva de forte intensidade. Agora a umidade do solo já vem aumentando. A gente pode notar aqui no mapa a umidade do solo aqui nessas áreas em rosa, no oeste da Bahia e também no sul do estado, já passa de 90%. E nos próximos 5 dias já tem previsão de instabilidades na região Nordeste. Novas áreas de instabilidade já começam a avançar, provocar chuva forte principalmente na Bahia. Tem previsão de chuvas bastante expressivas, acumulados de até 100 milímetros na maior parte do estado baiano. Essas instabilidades estão associadas com ventos no alto da atmosfera que acabam trazendo mais umidade para a região e acabando por intensificar essas chuvas. Durante o segundo período, essa chuva segue ganhando intensidade. Então a gente pode ver que tem previsão de acumulados elevados aqui em toda a faixa oeste da região Nordeste e grande parte também da Bahia. Essas instabilidades se espalham além do estado baiano, o sul do Maranhão e também as áreas mais ao sul do Piauí. Durante o terceiro período, mais para metade do mês de dezembro, é que as chuvas começam a perder intensidade no interior do Nordeste. A chuva não vai cessar de vez, mas ela perde força. Tem previsão agora de acumulados de 30 até 50 milímetros em toda a faixa oeste do Nordeste. Então, ao longo dos próximos dias, as chuvas ganham bastante intensidade no interior do Nordeste. Tem risco até para temporais, porque a chuva fica muito forte. E com isso, essas instabilidades têm potencial para aumentar de forma bastante expressiva a disponibilidade hídrica do solo e favorecer o desenvolvimento dos pastos. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Amanhã tem mais Somar Meteorologia com a Juliana Rezende, com a previsão para os próximos períodos. E na reta final, voltamos a falar com a B3 Brasil Bolsa Balcão para saber as primeiras negociações desta quinta-feira e as quedas continuam sendo observadas para o café? É com você, Pulga. Bom, o que nós temos de informação hoje sobre o mercado do café, como sempre começamos sobre o mercado do café, é de que ontem a baixa no mercado do café teria ocorrido, as agências internacionais destacam isso, por conta de queda no preço do petróleo, né? As cotações teriam acompanhado aí a baixa negativa, né, os preços mais baixos para o petróleo. Bom, segundo alguns operadores de mercado, há também um sentimento de tranquilidade dos compradores quanto ao abastecimento. Há uma ampla oferta de café chegando no final do ano de origens diversas, né? Boas safras esperadas no Vietnã, no Brasil, além de Colômbia e Honduras. Há também agências que destacam o fortalecimento do dólar frente a outras moedas e frente ao real durante todo o dia de ontem, né? Só no final da tarde é que o dólar voltou a perder para o real, que teria
provocado aí uma queda nos preços do café. De modo que nós tivemos ontem queda para café robusta na Bolsa de Londres, queda para café arábica na Bolsa de Nova York, queda também para café arábica aqui na B3. Aqui café arábica no mercado futuro, para você ter uma ideia, contrato de março caiu 50 centavos de dólar por saca, né? Em alguns vencimentos, é o contrato que perdeu menos, porque em alguns vencimentos chegou a perder $1,65 por saca ontem em bolsa. Agora, essa baixa não atingiu apenas o mercado de bolsa, não. Cafeicultor viu ontem preços mais baixos para negociação, em média, com café nas duas principais regiões onde há negociação intensa de café todos os dias. Sul de Minas, café arábica, bebida boa, com 15% de catação, recuou de novo. Recuou para R$ 455 a saca, isso preço mais alto, né? E no Cerrado Mineiro também manteve aí R$ 460 a saca. Estava em 465, essa média caiu para R$ 460 a saca. Café arábica Rio, tipo 7, lá da Zona da Mata, em Minas Gerais, também perdeu preço ontem, na média apurada por Safras e Mercado, recuou aí para a faixa de R$ 415 a saca. Então nós tivemos uma baixa no mercado de café ontem, não só em bolsa, como também no mercado físico. E o CPEA confirmava isso. Veja, a queda passava de 0,60% ontem para a média dos negócios com café, segundo o CPEA. Recuou para R$ 452,54 a saca, uma baixa de 0,82% neste mês. Só entre os dias 5 e 6, a perda foi de 0,62% no indicador do CPEA. Café robusta também recuou ontem. Levantamento do CPEA mostra que no Espírito Santo a queda também passava de 0,60%. Vamos ao painel? Café robusta você tem na tela do seu televisor R$ 373,44 a saca em média, uma baixa de 0,63%. Embora café robusta neste mês ainda, primeiros dias de negociação, tem uma alta aí, uma alta de 0,34%. Agora, os problemas climáticos reduzem as apostas mais pessimistas para o mercado do café. As agências de notícias dão conta de que excesso de chuva na Colômbia, muito pouca no Brasil, as safras de café da América do Sul foram afetadas pela confluência aí de alguns extremos, né? Sinal de que a oferta será mais restrita do que o esperado. O clima adverso está abalando, segundo analistas, a confiança dos grandes fundos de investimento, né? Que há menos de um mês mantinham uma aposta recorde na queda dos contratos futuros de café arábica. Isso não está ocorrendo. Os preços registraram 2 ganhos semanais consecutivos, atingindo aí recentemente a maior alta em 2 meses, em 30 de novembro. Então, a queda que era esperada para o café não aconteceu. De qualquer modo, os preços médios de negociação você teve aí na tela do seu televisor, você acabou de ver, o mercado continua sob pressão, mas não pressão tão acentuada como a princípio se esperava. A expectativa é de que problemas de oferta podem até alavancar um pouco os preços do café nos principais mercados. E o que acontece hoje na Bolsa de Nova York, você acompanha comigo agora. Vamos à Bolsa de Nova York, você tem na tela do seu televisor agora os preços do café arábica negociados no mercado futuro lá dos Estados Unidos. Contrato de março a $1,25 por libra-peso tem queda de 0,23%. Mercado trabalha, portanto, como se vê, com baixa de 30 pontos. Contrato para maio de 2018 recua 35 pontos também, ou seja, temos aí uma baixa para o mercado do café que ocorre agora não só nos vencimentos de março e maio, mas também no vencimento de julho, né? E o vencimento de julho, como você constata, é uma queda de 70 pontos, ou seja, recuou para $1,29 por libra-peso, já deixou para trás aquela faixa de $1,30 por libra-peso. Enquanto isso, em Londres, nosso diretor de TV coloca para você aí na tela do seu televisor as cotações em Londres neste momento. Londres opera agora também em baixa, uma baixa leve de $1 até $2 por tonelada, mas é uma queda, né? Queda de 0,11% no vencimento de janeiro a $1.756 a tonelada, valor do último negócio. Março a $1.743 a tonelada, também queda. E para o contrato com entrega prevista para maio de 2018 a $1.751 por tonelada. Aqui na B3, na nossa bolsa, os primeiros negócios no mercado de café, você tem na tela do seu televisor, são poucos contratos negociados até agora, nós temos apenas 30 contratos negociados para o mercado futuro em março, mas aquela faixa de $160 a saca que nós tivemos ontem, já recua quase 0,5% agora, cai para $159,25 a saca. O mercado tem, na coluna ajuste anterior, você vê os valores de fechamento ontem. E o número de contratos negociados daqui para frente deve diminuir muito no mercado futuro com a chegada das festas de final de ano. Daqui para frente, o volume de negócios no mercado de bolsa, tanto para café como para outras commodities, deve recuar bastante.
Passamos pelo mercado de café, vamos agora para o mercado do boi gordo, porque os preços do boi gordo continuam subindo diariamente. O mercado já esperava isso, aumento do consumo nas festas de final de ano. Os preços do boi gordo continuam subindo diariamente, segundo Fernando Henrique Iglesias, de Safras e Mercado. O perfil da demanda aí na primeira quinzena de dezembro justifica esse comportamento dos preços, né? Em São Paulo, preço firme a R$ 147,00 arroba. Mercado à vista, em Minas Gerais R$ 145 arroba, boi gordo em Goiás permanece em R$ 143,00 arroba, no Mato Grosso do Sul R$ 138,00 arroba, e tome nota, no Mato Grosso R$ 133,00 arroba, alta para boi gordo ontem na média dos negócios lá no Mato Grosso. Estava no Mato Grosso até anteontem na faixa de 131, ontem já subiu para R$ 133,00 a arroba. E essa alta aparece também no interior de São Paulo. O CPEA constatava uma alta ontem de mais de 1,5% para a média dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo. Em média, boi gordo era negociado ontem a R$ 144,00 a arroba, subiu entre os dias 5 e 6 de dezembro 1,52%. Isso diminui a baixa que o boi gordo tem no indicador CPEA no mês de dezembro. A queda até anteontem era de 1,66%. Agora essa baixa é de 0,17%, com essa recuperação para as cotações apuradas pelo CPEA. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul. Bom, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul continua sob pressão depois de ultrapassar aí a faixa de R$ 1.200 por cabeça, recua agora para a faixa de R$ 1.170 por cabeça em média. Veja, ontem R$ 1.172,09 por cabeça, mais uma baixa para bezerro no Mato Grosso do Sul, queda de 0,17%, o que traz bezerro lá no Mato Grosso do Sul em queda no indicador CPEA de 1,23%. Então, perde preço bezerro no Mato Grosso do Sul, na média CPEA, e recupera preço boi gordo no mercado à vista. Aqui na B3, segmento de mercadorias. Boi gordo no mercado futuro ontem tinha cotação com tendência, negócios com tendência de queda. Queda de até 75 centavos de real por arroba. Acompanhe comigo os primeiros negócios nesta manhã e você verá que o mercado ainda se mantém estável quando comparado com o fechamento de ontem, né? Depois da queda de ontem, o mercado encontrou uma estabilidade. Boi gordo para dezembro a R$ 148,10 a arroba, ainda tem uma leve alta, né? Nesta manhã tem leve alta de 0,07%. E o contrato de janeiro a R$ 149,05 por arroba também tem uma alta agora, uma alta de 0,03%. É uma alta pequena, é uma alta leve, mas é uma alta para o mercado futuro de boi gordo aqui na B3, considerando dezembro, o vencimento presente, e janeiro, que é o próximo mês agora. De olho na informação, porque os preços do boi gordo são negociados no mercado futuro, sinalizando como os agentes, os negociadores veem as cotações lá na frente. E agora, antes de encerrar, eu gostaria de passar as cotações do milho, né? Insumo básico para quem trabalha com pecuária, né? Vamos lá. Produtor de milho, de olho na informação, porque as perdas nos futuros de milho lá em Nova York, em Chicago, né, na Bolsa de Chicago, predominaram, né, atingiram vários mercados. A queda do petróleo contribuiu também para a queda do preço do milho no mercado americano, já que boa parte do mercado americano utiliza milho para a produção de etanol, que é adicionado à gasolina. Então ontem tivemos queda lá e também tivemos queda aqui, mas a queda apenas nos vencimentos mais curtos, viu? O mercado futuro de milho brasileiro tem tido um comportamento diferente do comportamento do mercado americano, embora muitas vezes isso ocorra agora de modo paralelo, porque o Brasil exporta muito milho, exportou no ano passado e deve continuar exportando muito milho este ano. O milho aqui no Brasil, no mercado físico, seguiu com cotações firmes nesta quarta-feira, viu? Tome nota. No Porto de Paranaguá, cotação a R$ 29,00 a saca de 60 quilos. Em Santos, R$ 29,50 a saca. No Paraná, na região de Cascavel, R$ 28,00 a saca. Em São Paulo, R$ 30,00 a saca na Mogiana. Em Campinas, preço CIF, levantamento de safras e mercado aponta R$ 33,00 a saca. No Rio Grande do Sul, R$ 31,00 a saca do milho. Em Minas Gerais, R$ 32,00 na região de Uberlândia. E em Goiás, milho estava em R$ 25,00 a saca na região de Rio Verde. No Mato Grosso, variando aí entre R$ 17,00 até R$ 21,00 a saca na região de Rondonópolis. E o que acontece com o milho neste momento no mercado americano? Bom, antes disso, vamos ver o que o milho, como
estavam as negociações com o milho em Campinas? Alta ontem de quase 1,5%. Segundo o CPEA, na região de Campinas, o milho subiu para R$ 31,75 a saca, ganhou quase 1,5%, o que traz o milho com alta neste mês de dezembro de quase 3,80% no indicador do CPEA. Então o milho teve uma forte recuperação de 30 de novembro para cá. Veja, os preços saltaram 3,79% para preços de negociação em Campinas. Importante ressaltar isso. Levantamento do CPEA é restrito à região de Campinas. E neste momento, na Bolsa de Chicago, o que ocorre com o milho lá fora? Milho negociado no mercado americano, o mercado futuro dos Estados Unidos trabalha com milho agora em queda nos vencimentos mais curtos, uma queda leve, queda de 0,5 centavo, né, de dólar por bushel. Milho para março a $3,52 por bushel recua. Milho para maio a $3,60 também recua. Milho para julho a $3,68 também recua. Enquanto isso, aqui na B3, veja, no segmento BMF, milho negociado no mercado futuro brasileiro, tem esses preços que você tem no painel. Os últimos negócios mostram milho em alta de mais de 1,20%. Milho negociado para janeiro já sobe agora para R$ 32,50 a saca e o milho para março vai a R$ 33,75 a saca. Alta para o milho no mercado futuro, alta para o milho também no mercado físico. Os indicadores mostram isso. E antes de encerrar, vamos rapidamente para o mercado de câmbio. Veja o que ocorre com o dólar. Acompanhe agora, na tela do seu televisor, os últimos negócios com o dólar. Mostra o dólar em alta de 1,26% a R$ 3,27 mais 30. Dólar cedia ontem, mas volta a subir novamente agora. Já ultrapassa R$ 3,27. Eu encerro por aqui a minha participação no Bom Dia Produtor. Eu volto agora ao sinal para Campo Grande. Muito obrigada, Pulga. Excelente dia para você e para toda a sua equipe. Por aqui, o Bom Dia vai ficando. Essa edição de quinta-feira para você que está desde cedinho acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência e amanhã tem mais. Amanhã, às 7h15 da manhã, você é o nosso convidado para estar junto com a gente. E é bom lembrar, viu, Elaine, que o nosso telespectador pode participar e deve participar pelo nosso aplicativo WhatsApp, que é o 67992647810. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia